Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu querido aluno. Estamos aqui juntos mais uma vez para quê? Para estudar mais uma região brasileira, mais uma, professor, mais uma. E hoje será qual? Hoje qual música vem aí colocada pelo nosso diretor? Hoje nós vamos estudar a região, olha no slide, região sul do país. Coloca a música da região sul, aquele bandeirão muito bom. Olha que beleza, então volta para mim aqui, senhores. Vamos estudar a região sul, que é uma região que tem muita particularidade, alguns elementos que nós não podemos confundir com o restante do país. Para iniciar, olha aí no seu slide a localização da região sul, muito importante que os senhores saibam, que os senhores conheçam, que os senhores reconheçam aonde ficam no Brasil a região sul. Então ela fica obviamente no sul do país, formada por 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e é uma região que tem características diversas no país. Então olha aqui para mim. Primeira coisa que eu quero diferenciar para você da região sul, as características naturais. Vamos relembrar um assunto bem interessante que nós vimos lá no 6º ano. Vem comigo, olha só. Os climas do mundo. Vamos supor, usar a imaginação que esse aqui é o planeta Terra. Professor, não parece, mas é. Nós temos uma linha principal aqui, que vai ser a linha do Equador. Nós temos aqui 2 linhas muito importantes climáticas, que é o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E nós temos aqui o Círculo Polar Antártico e o Círculo Polar Ártico. Tudo que tiver entre essas 2 linhas aqui, nós vamos chamar de clima tropical. Tudo que tiver entre o Círculo Polar e os trópicos, nós vamos chamar de clima temperado. E aqui nós vamos chamar de clima polar. Professor, o que isso tem a ver com o Brasil? Basicamente, todas as regiões brasileiras se encontram no clima tropical. A única que se encontra no clima temperado vai ser qual? A região sul do país. Então dá uma olhada aí no seu slide. Olhando aí no seu slide, você consegue observar que o sul ele está ao baixo da região sudeste e, consequentemente, no clima temperado ou no clima subtropical. Volta para mim. Um ponto interessante disso é justamente que, por se localizar nessa região climática, lá vai ter a ocorrência no inverno de neve, de temperaturas extremamente baixas. Então, quando alguém fala assim, no Brasil não neva. Não, no Brasil neva sim, mas apenas, somente na região sul, numa característica típica. Ah, professor, mas em Anápolis, ano passado, aqui nevou. Mas aí foi algo atípico, não foi algo normal. Lá é normal, todo inverno, termos baixas temperaturas e ter a ocorrência de nevada e coisas do tipo. Ponto importante também são vegetações, são totalmente diferenciadas. Nós temos lá a vegetação de araucárias, também única e exclusiva da região sul do país. Mas esse contexto físico natural não é o que nos importa até então, de uma forma muito importante. O que nos importa é a colonização da região sul do país. Pessoal, o sul do país ele vai ser marcado por uma colonização europeia. E aí existem vários fatores que levam os europeus a quererem vir para o Brasil. Lembrem-se que a migração ela vai ser sempre motivada por 2 fatores. Fatores de repulsão ou por fatores de atração. Elas são atraídas por algum motivo ou são expulsas por algum motivo. E o que faz essas pessoas terem esse ciclo? Muito importante a gente lembrar de alguns. Primeiro, fatores internos do Brasil. A escravidão tinha acabado. E o Brasil ele queria, de certa forma, embranquecer a população brasileira. Ele não queria um Brasil com maior número de negros, como tinha naquela época pós-escravidão, fim da escravidão, ou um Brasil com maior número de mulatos. Então, o processo de embranquecimento. Segundo, garantir a posse das terras da região sul. Já tínhamos uma guerra no passado lá, a Guerra da Cisplatina, onde o sul do Brasil perdeu um território, o território da Cisplatina, que hoje virou Uruguai. Então ele queria garantir a posse, então atrair pessoas queria dizer que ali teriam brasileiros, teoricamente, e essas pessoas iriam permanecer naquela região. Um terceiro ponto extremamente importante aí agora vão ser os problemas lá na Europa. A crise de 29 ou a Grande Depressão, como ficou conhecido, fizeram com que a Europa passasse por vários problemas econômicos. E aí as pessoas começavam a vir para o Brasil. Por quê? Porque o próprio governo brasileiro incentivava que essas pessoas viessem. Se você pegar, por exemplo, os italianos,
O governo brasileiro fazia propaganda monstruosa sobre isso. Falando o quê? Falando que aqui no Brasil a terra era extremamente boa e tudo que plantava dá. Tanto que na Itália eles até usavam uma brincadeira que dizia o seguinte: se nós plantarmos salame, vai nascer um pé de salame lá no sul, porque a terra lá é muito boa. Lembrando que o salame é o quê? É um produto industrializado. Mas a terra era tão boa que até salame dava aqui no Brasil. Então eles mostravam a imagem do Brasil muito boa e ajudavam financeiramente. Ah, você quer vir para o Brasil? Mas você não tem dinheiro? Então vem que a gente paga a sua passagem, você paga para o governo brasileiro com o tempo dividido aí com o seu trabalho. E aí tinha algumas regras, mas eram regras fáceis de ser burladas. Então, em alguns casos você não poderia ter filho, você poderia vir com a sua esposa, ou teria que, em alguns casos, ser um homem solteiro. E quando eles chegavam aqui, o contexto era totalmente diferente. Eles já não tinham dinheiro para vir e muito menos dinheiro para voltar. Então começaram a formar pequenos vilarejos, que até isso o governo brasileiro não ofereceu. E desses pequenos vilarejos começaram a surgir cidades da região sul do país. Entre elas nós vamos ter Joinville, entre elas nós vamos ter Garibaldi no Rio Grande do Sul, nós vamos ter Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul, nós vamos ter a região serrana ali, onde fica inclusive Gramado no Rio Grande do Sul, algumas cidades como Caxias e várias outras que vão surgir com essa migração europeia, porque vão formando pequenos vilarejos. Um ponto importante é que não são só os italianos, eu falei aqui dos italianos, mas a região sul eles vão ter um fluxo migratório significativo de italianos e alemães. Os principais. São os únicos? Não. Tem aí ucranianos, poloneses, eslavos de uma forma geral. Então vão vir várias pessoas para a região sul do país dessas etnias. Olha aí no slide para os senhores observarem duas fotografias que eu coloquei, que são os alemães, à esquerda, uma família alemã que veio para cá, e à direita uma família italiana. Foca aqui no tio. Ponto importante, os professores vieram fazer o que então? Eles não tinham nenhuma ideia do que iriam trabalhar? Sim, eles tinham. Principalmente os italianos vieram focados para a produção do café. Então o objetivo dos italianos era vir trabalhar no café. Só que em algumas áreas da região sul não tinha produção de café, então eles começaram a desenvolver técnicas, já que o clima era favorável, que eram técnicas utilizadas na Itália, entre elas principalmente a produção de uva. Olha só, tanto que até hoje o sul do país é um dos maiores produtores de uva do Brasil e a gente pode até colocar um dos maiores produtores de uva do mundo, porque os vinhos, por exemplo, e os sucos de uva fabricados na região sul hoje são um dos melhores. Nós temos aí, por exemplo, os vinhos Aurora, que é um vinho de excelência e de reconhecimento mundial, e várias outras vinícolas da região sul do país, beleza? Os alemães também vieram para a produção voltada para o setor primário, principalmente a produção agropecuária, beleza? Olha aí no slide de novo, e aí falando desse contexto econômico, nós temos também um contexto cultural. Olha aqui para mim, a cultura sulista, ela é diferente do restante da cultura do país. Até mesmo que se você parar para pensar e analisar os nossos estudos, as regiões brasileiras apresentam culturas diferentes. A música que a gente coloca é sempre para os senhores estarem ligados nisso. O Nordeste vem com forró, o Centro-Oeste vem ali com algo puxado para uma cultura mais sertaneja, o Norte com a cultura mais regional e assim sucessivamente. O Sul não é diferente. Então olha aí na imagem dos slides, nós temos aí dois exemplos, né, que são os gaúchos típicos e à direita o famoso churrasco gaúcho ou o costelão, que são pratos típicos da região sul do país. Além disso, olha aqui para mim, nós temos arquitetura. Em algumas cidades que se você for lá no sul, em algumas cidades você olha para a arquitetura, você pensa que está na Europa, porque é uma arquitetura totalmente baseada naquelas que eram construídas na Europa. Então até a cultura é diferente do restante do país e influenciada pela vinda desses imigrantes. Buscando agora por uma parte mais atual, olha aí no próximo slide, a gente fala sobre a economia. E a economia ela é importante porque nós vamos ter 3 pontos legais. Primeiro, uma grande produção agropecuária. Segundo, a segunda região mais industrializada do Brasil, perdendo só para o Sudeste, que é a nossa próxima região. E terceiro, tem um setor terciário bastante desenvolvido e é o principal da região. Pessoal, olha que, para mim, ponto legal é que a agropecuária hoje ela vai ser marcada por grandes fazendas e alguns cultivos típicos lá, entre eles a uva, entre eles a maçã, entre eles o arroz.
Em relação ao setor terciário, é um dos que mais cresce, só que dentro do setor terciário nós temos também o setor de turismo, que é muito importante na região sul, principalmente no período do inverno, né? Como tem o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, que são regiões que normalmente o clima é muito quente e seco em algumas partes do ano, que algumas pessoas nunca viram a neve, aproveitam para ir nessa região ver a neve. E existem parques temáticos na região sul que mantêm a neve durante todo o ano, entre eles o Snowland, lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, na região de Gramado, que durante todo o ano é um parque onde a neve está presente. Então, essas características movimentam a economia também do turismo. Então, a região sul ela vai ter esse foco muito grande também para atividades turísticas devido às suas características climáticas naturais. Além disso, a economia também vem crescendo para o lado industrial. Só perde para o Sudeste, é a segunda região mais bem industrializada do país, com montadoras automobilísticas, indústrias têxteis, indústrias de calçado. O Rio Grande do Sul se destaca como um grande produtor de calçado aqui no país. E um ponto para nós encerrarmos sobre a região sul, um ponto muito interessante que a gente não pode esquecer, são as questões de um movimento. A gente consegue perceber que o sul ele é bem diferenciado. E por ele ser diferenciado, nós vamos ter um movimento que hoje ainda existe, mas ele é bem fraco, chamado O Sul é o Meu País. É isso mesmo. Durante alguns anos atrás, o Sul ele queria se separar do Brasil. O Sul ele queria ser um país independente, falar, não, nós não somos igual ao Brasil, nós temos uma cultura diferente, vamos formar um país diferente desse movimento. Um ponto legal é que no artigo 1º da Constituição Federal do Brasil diz que o Brasil é a união indissolúvel, ou seja, inseparável dos estados e dos municípios, logo não pode isso acontecer, por isso que até hoje não aconteceu, mas ainda existe esses movimentos voltados para a separação do sul, hoje com uma força bem menor, mas ainda existe. Então isso vai ser a sua atividade de casa, dá uma olhada aí no próximo slide, a sua atividade de casa vai ser pesquisar sobre o movimento O Sul é o Meu País. Então você vai fazer uma pesquisa rápida e vai colocar aí o que esse movimento almeja, qual é o objetivo dele, por que eles querem se separar, porque essa parte não tem no seu livro. Então por isso que é importante a sua pesquisa, até mesmo porque estará na sua prova. Beleza? Hoje ficamos por aqui, até a próxima, forte abraço, coraçãozinho da saudade para vocês, valeu!